Olá, estudantes! Desejo que todos estejam bem, firme e forte, para darmos continuidade aos estudos no componente de filosofia. Estudante, nossa segunda aula dessa unidade 1, eu sou a professora Lidiana da Cruz e vocês terão lá a unidade 2, o professor Hélio, certo? Então, ó, firme e forte aí nos estudos, focando nas nossas aulas, fazendo anotações. Certo, queridos? Para que vocês possam acompanhar aí, né, as sequências das aulas. Então, é importante fazer anotações. Vamos, então, dar início à nossa segunda aula. Aula 2.1. Vamos para a tela. Muito bem. Meu bem-vindo também aos professores que estão aí na sala de aula, acompanhando os estudantes, auxiliando, aí, junto com os estudantes, assistindo as nossas aulas. E é claro, fazendo aquela interferência, muitas vezes aí até melhorando aí o ensino, né? Porque muitas vezes a gente não consegue explicar tudo, não consegue fazer com que os alunos entendam, mas o nosso professor aí vai estar auxiliando vocês, sabe? Então é importante que vocês estejam atentos aí nas sequências das aulas. Ainda vamos falar das possibilidades de conhecimento. Lembra na aula 1? Fizemos aí uma abordagem sobre a gnoseologia, que é uma área da filosofia que estuda a origem do conhecimento. E vamos falar agora de alguns tipos de conhecimento, ou correntes filosóficas, como o conhecimento dogmático e o ceticismo. Então, dois campos aí da filosofia, duas correntes filosóficas, e nós vamos entender o conceito de cada uma delas. Dogmatismo e ceticismo. Professora, a senhora falou alguma coisa sobre dogmatismo na primeira aula, isso mesmo. Agora nós vamos trazer esse conceito mais aprofundado, explicar a diferença do dogmatismo e ceticismo. Vocês lembram que abordamos aí sobre vários tipos de conhecimento, né? Conhecimento religioso, conhecimento racional, racionalismo, falamos sobre o pensamento empírico, né? A corrente empírica, também a discursiva. Falamos de várias correntes, mas agora, nesta aula, vamos focar no dogmatismo e ceticismo. Que quer dizer o quê, professora? Sim, desde lá da Grécia, os filósofos, né, gregos, eles tinham algumas correntes filosóficas, eram diversos filósofos. Né? Vocês viram naquele quadro comparativo em que eu trago lá os 4 períodos, lá as 4 abordagens no período antigo, lembram? Pré-socrático, socrático, né, helenismo. Então, nesses períodos, há vários pensadores, porém, cada um deles segue ali uma corrente filosófica. Eles não concordam, né, com as suas crenças, né, com seus pontos de vista. Eles não são, não participam todos da mesma corrente. Então, nós vamos falar dessas duas hoje. Vamos para a tela, que eu já trago o conceito para vocês. Então, já posso adiantar que dogmatismo, né, tem a ver com aquelas crenças em que o filósofo ou a pessoa que é dogmático, ele acredita naquela crença e não faz, não dispensa, né, essa crença, ou seja, ele acredita firmemente naquela crença, dogmatismo. Por isso nós até falamos que muitas correntes religiosas, segmentos religiosos, dogmáticos. Aliás, a religião ela é dogmática, porque ela acredita firmemente, na verdade, que aquela crença é verdadeira. E o ceticismo já é o contrário, né? A pessoa cética, ele já duvida de tudo. Então, nós vamos ver que muitos filósofos, né, ou eram dogmáticos ou eram céticos, certo? Então, vamos ao primeiro conceito, dogmático. Dogmatismo é uma corrente filosófica que se fundamenta nas verdades absolutas. É essa palavra que eu queria dizer. É uma crença no qual a pessoa acredita absoluta, né? Tem aquela verdade absoluta, ou seja, ele não dispensa o que ele acredita. Consiste em acreditar em algo por imposição e de forma submissa. Outra palavra importante. O dogmático é submisso.
Eles não se afastam daquele pensamento, daquela verdade, daquela crença, sem questionar a sua veracidade. Ou seja, para eles, não importa se aquela crença, se aquela verdade é verdadeira. Simplesmente eles acreditam. Por exemplo, um mito em que, na Grécia havia muita mitologia grega, mitologia com deuses, que os deuses também, as pessoas humanas eram deuses. Então, se eles acreditavam que tal Deus era, aquele personagem, aquela mitologia, por exemplo, o Deus do amor, o Deus da força, o Deus Sol, é uma crença, então, na qual ele não tinha como, só tinha como verdade, nada fazia com que ele não acreditasse naquela verdade. Então, sua origem vem da Grécia, o dogmatismo, principalmente com um filósofo como Aristóteles. Ele defendia, então, as suas crenças como verdadeiras, corretas, certas ou inquestionáveis. Então, ele era dogmático. O conhecimento dogmático, então, aceita certas verdades como absolutas, inquestionáveis e definitivas. Eles não admitem dúvidas, não admitem críticas, também tem como verdades, os fundamentos básicos dessa crença, sendo aceito como autoridade de uma pessoa, de uma instituição ou de um texto, ou a fé. Então, o dogmatismo tem muito a ver nas crenças religiosas, diferente da ciência ou da filosofia. Porque a ciência ela pode ser questionada, a filosofia também pode ser questionada constantemente. Então, o dogmatismo foca na conservação de certeza. E aí, vocês estão entendendo? Já deu para compreender que o dogmatismo, a corrente filosófica desde lá da Grécia antiga, somente Aristóteles era defensor do dogmatismo, ou seja, para Aristóteles as suas ideias eram como verdades absolutas. Então, o dogmatismo não vê o conhecimento, que o conhecimento é essencialmente uma relação entre sujeito e objeto. Quais as principais características do dogmatismo? Verdade absoluta, ou seja, parte de um princípio que a verdade já foi encontrada e não precisa ser revisada. Inquestionabilidade. São aceitos sem necessidade de provas lógicas. Então, os dogmáticos, eles não têm necessidade que essa crença, essa ideia, essa fé seja provada, tenha comprovação lógica ou experimentais. Autoridade. A validade do conhecimento vem de uma fonte superior, religiosa, ou um líder, ou um regime totalitário. Então, o dogmatismo ele é muito perigoso no sentido que as pessoas podem acreditar profundamente em um líder, em um regime político, por exemplo, totalitário, que não aceita ser questionado. Tudo bem na religião. A religião, por exemplo, se você tem a crença em um segmento, você vai, se você crê e tem fé, você vai até o fim. Muito bem, aqui eu trago duas imagens sobre o conhecimento dogmático e o científico. Qual a diferença, professora? O dogmático, a verdade é absoluta. E o conhecimento científico, comprovado metodologicamente, evidencia e parte da lógica. Então, observem aí as diferenças entre essas duas correntes. Professora, mas no período grego antigo, a filosofia clássica, não havia ali a ciência propriamente dita, com métodos científicos. Isso é verdade, os métodos científicos, a ciência propriamente dita,
ela se desenvolveu no período ali pós-medieval, certo? Período já entendido como moderno ou renascentista, em que os filósofos começam a questionar, né, algumas correntes, principalmente as correntes dogmáticas. Por quê? Porque elas vêm fundamentadas ali com crenças religiosas, né? Então, o dogmatismo se desenvolveu também muito no período medieval, em que havia algumas escolas filosóficas criada ou, né, instituída por padres, né? Os padres eles defendem ali a ideia, né, da igreja. Então a igreja ela é dogmática, né? Ela defende ali a fé, né? Os líderes também têm muito poder sobre os seguidores, muito poder sobre os seguidores daquela fé. Certo? Voltando, vamos ver as características aí da ciência. Então, ciência, o conhecimento científico é versus o dogmático. Rejeição da dúvida, o dogmatismo rejeita a dúvida, rejeita a crítica, rejeita a mudança. E a ciência, questionamento constante, né? A ciência sempre vai estar, como, por exemplo, mensurando, né, avaliando ou questionando ali um conhecimento científico e modificando, se adaptando, né? Tradição imutável. O dogmatismo é imutável, não muda. E adaptação e evolução. A ciência tem adaptação e evolução, sempre vai estar em transformação. Por quê? Um conhecimento científico pode refutar um conhecimento científico anterior, certo? Porque ele vai comprovar com evidências lógicas, né? Com método científico. Então, é importante vocês entenderem essas diferenças aí, certo? Onde o dogmatismo se manifesta, estudante? Na religião, como eu já havia falado, na política e no cotidiano. Sabia que tem muitas pessoas dogmáticas que elas não acreditam em algumas coisas e o que ela acredita ela tem como uma única verdade. Aula anterior, eu passei para vocês uma experiência prática, para vocês fazerem lá um exercício, talvez, de algum conhecimento dogmático que vocês têm, ali, que vocês têm como verdade. E eu fiz essa atividade para vocês colocarem em prática o conhecimento racional, né? O racionalismo de Descartes. Então, é um exercício interessante. O religioso, então, é o exemplo mais clássico. Os dogmas, como a ressurreição ou a infalibilidade do papal, são aceitos pelos infiéis, sem exigência de demonstração científica. Pelos fiéis, eu falei infiéis. Então, a autoridade papal, do Papa ou de outros líderes religiosos, muitas vezes vai ser aceito pelos seguidores, sem exigência ou demonstração científica, sem questionar, né? Política, ideologia fechada, que não permitem dissidência ou críticas ao partido ou ao líder. Nós temos muitas experiências que tem partido que a pessoa vai até o fim, mesmo que esse partido esteja ali com práticas antiéticas e com práticas ante até a legislação, a lei, ele não questiona, ele tem como tudo sendo normal, naturalizado. No cotidiano, sabe, aquele que sempre foi assim e pronto, o senso comum muitas vezes se torna também dogmático, quando nos recusamos a ouvir novos argumentos sobre um preconceito ou tradição. Olha aí, né? Talvez você seja dogmático. Como assim, professora? É isso mesmo, talvez na nossa vida, né, no senso comum, no cotidiano, tenhamos esse comportamento dogmático, quando nós não aceitamos ver, né, ou aceitar outras verdades. Lembra que nós falamos que o conhecimento e a verdade ele é muito relativo. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro, né, para outra cultura, para outros povos. Então, é importante, estudante,
termos essa consciência, né, que o mundo ele é muito dinâmico, né? A sociedade ela é muito dinâmica, ela muda de tempo em tempo, vai surgindo novos valores, atitude, né, novas crenças, até aquelas crenças dogmáticas que tinha alguns comportamentos, né, algumas doutrinas, elas mudam também. Elas deixam de ser tão dogmáticas, né, e passam a ter novos comportamentos. Então, olha quanto até o dogmatismo é relativo, ele pode também vir a ter mudanças, transformação, certo? Então, vamos continuar, vamos para o próximo slide, que o tempo passa muito rápido, nossa. Então, nós temos aqui a janela do conhecimento. O que nós podemos aqui entender na janela do conhecimento, né? Essa janela criada aí pelo o filósofo Hélio, né? Aqui uma sala aconchegante, dá vontade de sentar e ficar ali com o livro, né? O livro lendo. Geralmente, a gente consegue ficar dentro dessa sala aí. Então, queridos, o dogmatismo, então, é o primeiro e mais antigo dos pontos de vista na filosofia, isso mesmo. No período inicial da filosofia grega, ele dominou quase, né, generalizado, foi quase generalizado. Quase todos os filósofos eram dogmáticos. Por quê? Porque não havia tantos estudos, não havia ciência, havia ali poucos filósofos, né, com as suas ideias, no qual eles criavam ali as suas ideias e faziam análises pelas experiências, né? Pelo que eles observavam, os fenômenos da natureza, aquelas crenças dos antepassados que foram passando, né, de geração em geração. Então, não havia tanto conhecimento. Então, o que eles tinham era esses, né, conhecimentos dogmáticos sobre como explicar a natureza, explicar a vida, explicar as coisas, também a política, certo? Então, era quase que generalizado o dogmatismo nesse período. Voltando para os slides, vamos já para o próximo tópico. Vamos agora falar do segundo tópico dessa aula, que é o ceticismo. O ceticismo, olha, a palavra já diz, né? Aqui é a negação do conhecimento. Só essa frase aqui já diz o que é o ceticismo. Negação do conhecimento, ou negação de uma verdade, né? Quem é uma pessoa cética? É aquele que não acredita em nada. É isso mesmo, nega a realidade. O ceticismo nega a realidade, não, nega aquele conhecimento, porém, ele acredita só no que ele consegue ver e tocar, né? E mesmo assim ele ainda tem dúvida. Ceticismo, então, é a atitude filosófica de duvidar de tudo que não pode ser comprovado. Olha aí, ó. Não comprovou, não acredita. Enquanto o dogmático diz, eu sei, o cético diz, será? Né? Será que é verdade? E o dogmático, eu sei e tenho certeza que é isso. Né? Então, a diferença aí. Ceticismo é aquele que investiga. Olha que o ceticismo foi uma corrente muito importante para o surgimento também da ciência, porque quando você nega, né, uma verdade, nega não, questiona uma verdade, isso já é ciência, né? É filosofia. O primeiro passo da ciência é fazer esse questionamento. Será que é verdade? Por que isso acontece assim? Não é verdade? Lembra Descartes? Penso, logo existo. Tenho que duvidar até das minhas próprias percepções, porque os sentidos, muitas vezes, nos enganam. Eu, por exemplo, fico observando, tem hora que eu estou dirigindo, eu olho para frente, não vejo nada, de repente tem um carro, uma moto em cima de mim. Falei, gente, acabei de olhar aqui, não vi ninguém, foi só virar para um lado, já aparece uma criatura na minha frente. Então, os nossos olhos nos enganam muito, e tudo é muito rápido, né, também. Então, quais os 3 pilares do ceticismo? Suspensão do juízo, epoqué. Como não podemos ter certeza absoluta de nada, o cético prefere não afirmar nem negar. Ele suspende sua
opinião para não cair em erro. Questionamento contínuo. Nada é óbvio. Se todos dizem que algo é verdade, o cético pergunta: quais são as evidências disso? Olha que pergunta interessante. Quais são as evidências disso? Relatividade dos sentidos. O cético argumenta que nos sentidos, visão, audição, etc., nos enganam. Por exemplo, um remo parece torto dentro da água, mas está reto. Se os sentidos enganam, como confiar neles para definir a verdade? Isso é um ponto muito importante no ceticismo. A professora, a senhora é cética? Não. Até engasguei. Desculpa. Não sou cética. Vamos lá para a tela que eu vou ter que tomar uma água. Olha aí, será que a professora está mentindo, dizendo que não é cética? Não, meus queridos, não estou mentindo. Eu sou dogmática quando eu tenho uma fé, né? Eu tenho uma fé e eu quero acreditar, manter aquela fé. Aí eu sou dogmática, não quero acreditar que aquilo não é verdade. Mas posso ser cética quando as pessoas vêm querendo me convencer de alguma coisa e eu quero duvidar. Nem sempre tudo que as pessoas me falam eu acredito, né? Até mesmo o conhecimento, né, que estão nos livros. Muitas vezes se não é ciência, eu questiono. Então, o dogmatismo versus ceticismo. Na filosofia, esses dois termos são opostos. O dogmático acredita que a mente humana é capaz de conhecer a verdade, né, com total certeza. E o cético, ou ceticismo, duvida que possamos chegar a uma verdade definitiva, acreditando que todo conhecimento é relativo. Eu sou cética quando eu acredito que, nem generalizando, não é que todo conhecimento é relativo, mas muitas verdades são relativas, porque elas podem mudar de tempo em tempo, de cultura para cultura, certo? Nesse sentido, eu posso dizer para vocês que sou cética. O cético, então, ele observa que todo conhecimento é condicionado por uma peculiaridade de sujeito, dos seus órgãos de conhecimento, né, os sentidos, bem como por circunstâncias externas. Com isso, desaparece de sua vista o objeto, que é necessário para que aconteça o conhecimento, que significa exatamente uma relação entre um sujeito e um objeto. Lembram que na aula anterior nós falamos, né? A primeira, podemos dizer, dimensão do conhecimento é a relação entre o objeto, entre o sujeito e o conhecimento. O que é conhecer? Vamos voltar aí na aula anterior. O que é conhecer? Conhecer faz-se necessário a relação do sujeito com o objeto, certo? Como assim, professora? Objeto, por exemplo, eu vou na escola e quero fazer uma pesquisa com os estudantes, né? Então, vamos supor, eu quero entender se os estudantes estão aprendendo filosofia. Os alunos do ensino médio estão conseguindo aprender filosofia? Então, qual é o meu objeto de estudo? Os estudantes ou a filosofia? O meu objeto de estudo são os estudantes. Eu quero saber se eles estão conseguindo aprender filosofia. Então, eu vou precisar. Qual vai ser a relação com esse objeto? Do pesquisador. Ele vai lá na escola, ele vai fazer observação na aula de filosofia, ele vai fazer um questionário fazendo pergunta aos estudantes sobre o que eles sabem sobre filosofia, se eles gostam de filosofia, ele vai estudar o currículo de filosofia. Veja, né? Então, ele vai ter ali vários determinantes, variáveis, para chegar a esse entendimento, para ele dizer verdadeiramente se os estudantes do nível da escola tal, ainda tem que funilar, da escola tal. Não é generalizando, eu não posso dizer que todos os estudantes do ensino médio não conseguem aprender filosofia, porque eu estou generalizando, não é uma verdade verdadeira, eu não consigo comprovar isso. Mas se eu for em uma escola e observar aqueles estudantes, testar com questionário, perguntas, aplicando, né, algum tipo de avaliação e muitas outras coisas, utilizar de vários instrumentos, eu vou conseguir comprovar que aqueles estudantes, né, que são os objetos da minha pesquisa, eu vou saber definir se eles
sabem, estão aprendendo filosofia, né? Eu poderia até te fazer uma outra pergunta. Eles estão aprendendo filosofia e gostam de filosofia? Eles podem até estar aprendendo a filosofia e podem não gostar de filosofia. Certo, estudante? Então, é muito importante esse questionamento, né, dos céticos, muitas vezes, de questionar um conhecimento, uma verdade. Eles sempre vão fazer, então, esse questionamento. Será que é verdade? O que comprova isso? Certo? Vamos lá, vamos para a tela para a gente finalizar. Vamos ver quem são os filósofos seguidores do ceticismo. Origem do ceticismo. Surgiu na Grécia Antiga, fundada então por Pirro de Elis. Olha o período, bem antigo também, o ceticismo, 360, né? Esse filósofo que nasceu lá entre 360 a 200, faleceu em 270, uma datação aí próxima, né? Antes de Cristo. Olha, um período muito antigo, já havia então ceticista, pessoas, né, filósofos que duvidavam, né, dos dogmáticos. Pirro foi discípulo de Demócrito, tomou parte na longa expedição de Alexandre o Grande e entrou em contato com os sábios da Pérsia e da Índia. Quando ele voltou à Grécia, fundou então o ceticismo, ou o pirronismo. Está aqui uma escultura do rosto de Pirro. Então, segundo, né, esse filósofo, não ocorre contato entre sujeitos e objeto. Para ele, né, não ocorre o contato entre sujeito e objeto. A apreensão do objeto é verdade à consciência cognoscente. Ou seja, o sujeito, que pode ser, né, sujeitos, pessoas de diversas culturas, pode ter percepções diferentes sobre um objeto, é isso que ele quer dizer. Como não há juízo ou conhecimento verdadeiro, para Pirro, ele recomenda o quê? A epoqué, suspensão do juízo. Então, o que seria isso? Suspensão do juízo. Porque juízo de valor, todos nós temos um juízo de valor, né? Ou seja, a gente, com as nossas experiências, vivência, cultura, crenças, educação ali pela família, nós podemos ter um juízo de valor sobre algum objeto e isso pode variar de sujeito para sujeito. Então, ele diz o quê? Para haver o conhecimento da suspensão do juízo. Tipos de ceticismo. O ceticismo absoluto, que é o de Pirro, que defende que é impossível conhecer a verdade sobre qualquer coisa. Devemos apenas viver sem certezas para alcançar a paz de espírito, né? A ataraxia. E o ceticismo metódico, de Descartes. Descartes era ceticista. É o ceticismo ferramenta, ou seja, você duvida de tudo até encontrar algo que seja impossível de duvidar. Ou seja, daí surgiu o penso, logo existo. Ou seja, o método científico. Quando consegue comprovar, aí sim deixou de ser ceticismo. Aí conseguiu chegar à verdade. Resumidamente, ser cético é ter uma atitude qualquer por meio de questionamentos a respeito do conhecimento, das crenças e até mesmo das opiniões das pessoas, né? Então, ser cético é atitude. Não é só duvidar de tudo só por duvidar, mas ter que questionar, porém com respeito, conhecimento, também respeitar as crenças dos outros, né? E até mesmo as opiniões das pessoas. Nós não podemos ser céticos em tudo e sair por aí rebaixando, né, as pessoas. No meio rural, vamos ver onde nós podemos encontrar o ceticismo. Muitos têm conhecimento dogmático pela experiência de vida. Exemplo, deduz que irá chover ou não. Isso aqui, na verdade, é o dogmatismo, né? O cético duvida dessa informação. Na cidade, muitos duvidam das ações que as pessoas podem realizar. Sonhos, trabalhos e estudos, né? Então, isso aqui seria o quê? Um ceticismo. Duvidar das pessoas, né?
que elas podem realizar sonhos, trabalho. Muitas vezes, por isso que é bom a gente não contar os nossos sonhos. Trouxe até uma atividade para vocês. Esse exemplo aí de ceticismo, as pessoas ficarem duvidando. Por isso que não é bom a gente contar os nossos sonhos, porque você não sabe quando que você vai encontrar um cético pela frente. Ele vai pensar assim, isso aí não vai acontecer, não. Eu já fiz isso, eu duvidei de uma amiga, que ela já tinha mais de 40 anos e dizia, quando eu tiver os meus filhos, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Eu pensava assim, mas, nossa, ela já tem 40 anos, ainda quer ter filhos. Será que não vai conseguir? Não vai ter que arrumar se apaixonar para casar, para ter os filhos? Olha só meu ceticismo, né? Ela teve, sim, 2 filhos. Eu que não tive nenhum. Eu era mais cética para mim mesma, né? Mas, enfim. Então, temos que ter cuidado, né, desses comportamentos, né, dessas posições céticas. Muitas vezes, como eu disse, você pode ser dogmático, acredita verdadeiramente e não aceita questionamento daquela crença, daquele conhecimento, ou pode ser cético, duvidar de tudo e das pessoas, certo? Então, precisa ter ali conhecimento, leitura de mundo, né? Experiência, para poder também fazer, né, um questionamento sobre um determinado conhecimento. Então, por isso que é bom ter que estudar muito. E aí eu digo, cuidado com falar os seus sonhos para os outros, porque daí a pessoa pode não acreditar que você é capaz de alcançar aquele sonho. E olha que se você acredita em você, você consegue qualquer coisa. As pessoas não precisam acreditar em nós. Quem precisa acreditar em nós somos nós mesmos. Certo? Então, por isso que muitos sonhos não conte. Tá? Planeja seu sonho, corre atrás dos seus sonhos. E o dia que ele se realizar, aí você conta para as pessoas. Eu faço assim, quando eu realizei alguma coisa, aí eu trago a notícia. Muito bem, vamos lá, vamos para a tela, vamos ver essa atividade reflexiva, estudante. Para vocês fazerem aí nesses últimos minutinhos, a professora da sua turma aí terá que ter preparado esse material, o desafio da caixa preta. Esta é uma dinâmica visual e prática para ilustrar um mapa mental, que vimos anteriormente. Traga uma caixa lacrada, né, que pode ser uma caixa de sapato. Professora, leva lá uma caixa de sapato para a sala. Vai ser uma abordagem dogmática. Diga aos alunos, dentro desta caixa existe um diamante valioso. Aqui estou dando a ideia, mas pode fazer outra coisa. Eu sei disso porque meu avô me contou. E ele nunca mentia. Vocês devem acreditar e não poder abrir a caixa. E abordagem científica. Pergunte, como podemos saber o que tem dentro sem abrir? Podemos pesar a caixa? Usar um ímã, porque o ímã deve que atrai o diamante. Né? Chacoalhar para ouvir o som? Então, professora, são 2 abordagens, a dogmática e a científica. Dentro dessa caixa, você vai dizer que tem um objeto lá. Você pode adequar aí essa experiência e fazer perguntas para os estudantes. E a postura deles vai ter que ser o quê? Vai ser dogmática? Ele vai acreditar no que você está dizendo? Ou vai ser científica, na qual ele vai ter que fazer perguntas para comprovar essa premissa que você está dizendo sobre o que tem na caixa. Discussão. Qual das 2 abordagens permite que o conhecimento evolua? Porque a abordagem dogmática traz conforto, mas impede a descoberta. Então, fica aí para vocês esse questionamento. Espero que vocês façam. Aqui são as nossas referências. Muito bem, deixa aí uns minutinhos da aula para vocês fazerem essa experiência. Tá, professora? Pode adequar, utiliza aí outros recursos. A caixa é só para materializar ali, tá bom? Mas vocês podem fazer na percepção mesmo, né? Inventar um baú e o que tem nesse baú e faça as perguntas para os estudantes, para eles experienciar, né, aí essas correntes filosóficas, tanto dogmático quanto a científica, e também possa incluir o ceticismo, tá bom? Até logo, eu aguardo vocês na próxima aula.